Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema do direito penal. Na verdade, um tema lá do início do direito penal. Lá, amigos, quando os alunos estão na faculdade, eles estão lá pelo segundo, terceiro semestre, quando tem, claro, né, já o direito penal. Eu estou falando dos sujeitos da infração penal. Olhem o tema que nós vamos trabalhar. Sujeitos da infração penal. Existe uma banca que tem preferência por esse tema? Tem. Se chama CESP. O CESP tem uma verdadeira predileção por exigir do candidato conhecimento sobre os sujeitos da infração penal. Outras bancas também costumam, em algumas vezes, pedir essas questões, mas onde mais se pede, onde mais se exige, é no CESP. Bom, meus caros, primeiro, o que são sujeitos da infração penal? O que é isso? Sujeitos da infração penal, amigos, são as pessoas relacionadas com a infração. São pessoas que têm ligação com o crime de um jeito ou de outro. Os sujeitos da infração penal, então, de alguma maneira, elas têm algo a ver com o crime, com a contravenção. Elas têm uma ligação, existe um liame. Essas pessoas, então, elas fazem parte do cenário criminoso. Bom, dito isso, a gente precisa entender como se dividem os sujeitos da infração penal. E nós temos, na verdade, duas espécies de sujeitos. Obviamente, todo mundo sabe o que eu vou dizer. Nós temos o sujeito ativo de uma infração penal e, claro, o sujeito passivo de uma infração penal. Sujeito ativo, sujeito passivo. Vamos começar, meus amigos, então, com o primeiro. Vamos começar falando do sujeito ativo de um crime, de uma contravenção. Enfim, do sujeito ativo de uma infração penal. Quem é o sujeito ativo? Sujeito ativo, amigos, é aquele que realiza a conduta criminosa. Olha a informação que eu estou dando para vocês. O sujeito ativo de um crime, ele realiza a conduta criminosa. Ele pode realizar essa conduta criminosa diretamente, por exemplo, efetuando disparos na vítima vindo a matá-la, e ele pode também realizar essa conduta indiretamente, pessoal. Fornecendo a faca para alguém matar outra pessoa, emprestando uma casa que vai ser o cativeiro da vítima de um sequestro. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que sujeito ativo de um crime pode ser tanto coautores como partícipes de uma infração penal. Coautores é sujeito ativo, partícipes são sujeitos ativos. Por quê? Porque eles realizam a conduta criminosa direto ou indiretamente. Eles acabam realizando. Por isso, sujeitos ativos. Por isso, sujeito ativo. Bom, como nós chamamos no direito penal esse sujeito ativo? Qual é a denominação que nós podemos dar para o sujeito ativo? Qual é a resposta que eu vou dar para vocês agora? A resposta é depende. Olhem a pergunta. Qual é a denominação do sujeito ativo no direito penal? A resposta é depende. Ah, professor, eu não gosto do depende. Eu não gosto dessa resposta porque ela é vaga. Numa prova, num concurso, eu preciso ser objetivo. Mas, meus amigos, existem casos no direito penal que não há como usar essa objetividade. A denominação de sujeito ativo no direito penal depende. Tá, professor, mas depende do quê? Depende, pessoal, do momento processual que se encontra. Se a gente usar a expressão agente, significa que nós estamos usando uma denominação geral do sujeito ativo. Quando o professor Damásio de Jesus cria um exemplo no seu manual, ele muitas vezes vai dizer: o agente desferiu disparos de arma de fogo. Esse agente é o sujeito ativo. Na teoria geral do delito, em vez de usar muitas vezes o Tício, o Caio, o Mévio, o que nós usamos? O agente. O agente desferiu facadas. Qual é a conduta criminosa do agente? O agente tinha dolo culpa. Seu agente.
Se nós tivermos na fase do inquérito policial, qual é a denominação do sujeito ativo? Indiciado. Inquérito, indiciado. Se a denúncia ou queixa foram oferecidos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o acusado. Oferecimento de denúncia ou queixa, surge o acusado como sujeito ativo. No momento que o juiz recebe a denúncia, nós temos o réu. O sujeito ativo passa a ser réu. No momento que o juiz recebe a queixa-crime, nós temos um sujeito ativo chamado de querelado. Querelado. Ação penal privada. Quando nós estamos, amigos, com uma sentença condenatória, o sujeito ativo passa a ser o sentenciado. Vejam vocês. Na execução penal, nós temos o condenado, nós temos o reeducando. Aquele que já cumpriu pena é o egresso. Na criminologia, como nós chamamos o sujeito ativo? Criminoso, delinquente. Aquele que está gozando de suspensão condicional da pena, livramento condicional, nós chamamos ele de beneficiado. Vejam quantos nomes podem aparecer na tua prova como sendo o sujeito ativo. Réu, acusado, querelado, indiciado, beneficiado. Depende do quê? Depende do momento processual. Bom, dito isso, vem agora uma outra pergunta, que seguidamente cai em prova, e às vezes os candidatos não sabem responder. Meus amigos, quem é que pode ser sujeito ativo de um crime? Quem pode ser sujeito ativo de um crime? Bom, antes de mais nada, a gente precisa ter em mente que, de regra, somente seres humanos podem ser sujeito ativo de um crime. Os animais, por exemplo, não podem ser sujeito ativo de um crime. Um animal não pode ser sujeito ativo. Ah, professor, mas e quando um cachorro morde uma pessoa? Bom, amigos, o animal ele pode servir como instrumento de um homem, um instrumento humano. Nesse caso, o homem é sujeito ativo, não o animal. O animal não pode ser sujeito ativo de crime. Podem ter certeza disso. Não existe essa possibilidade. Só é possível nós termos, então, seres humanos. Seres humanos são sujeitos ativos de crime. Aí, claro, a gente finalmente chega na grande polêmica. A grande polêmica que todo mundo mais ou menos imagina qual é. Professor, e como fica a questão da pessoa jurídica? Como fica a pessoa jurídica? A pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crimes? Sim ou não? Bom, essa pergunta é polêmica. Já caiu em prova? Já caiu em prova. Não foi uma nem duas vezes. E vocês precisam saber isso bem. Porque aqui reside o núcleo da nossa matéria. Aqui reside o núcleo dos sujeitos da infração penal. A questão da pessoa jurídica como sujeito ativo de crimes. Bom, meus amigos, para explicar isso, eu preciso entrar com vocês em duas grandes teorias que explicam e tentam justificar a pessoa jurídica como sujeito ativo. A primeira delas, quem já estuda há um bom tempo já viu, é a chamada teoria da ficção jurídica. Teoria da ficção jurídica, criada por Savigny. O que diz essa teoria basicamente, objetivamente? Ela diz, pessoal, que a pessoa jurídica é uma ficção. É uma criação, é um faz de conta. E sendo um faz de conta, a pessoa jurídica não poderia responder criminalmente. Não poderia ser sujeito ativo de um crime. Porque ela não teria existência real. Ela não teria vontade própria. Como que alguém, um ente sem vontade própria, poderia ser sujeito ativo de um crime, de uma infração penal? Logo, amigos, vocês perceberam qual é a grande característica
da teoria da ficti iuris, da teoria da ficção jurídica. Qual é ela? Fácil. Simplesmente diz que pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de um crime, não pode responder criminalmente. A responsabilidade penal é limitada a quem? A pessoa física, mas não a pessoa jurídica. Essa é a característica da teoria da ficção jurídica. Tem argumentos para isso, pessoal? Tem. Ela tem argumentos, esse sendo o principal. Certo? Bom, qual é a grande crítica a essa teoria da ficção jurídica? A crítica, pessoal, é que o direito também é uma ficção. A pessoa jurídica é uma ficção? É. E o direito? Também. Por quê, amigos? Porque o direito depende do Estado. E o Estado é o quê? É uma pessoa jurídica de direito público interno. Logo, se a pessoa jurídica é uma ficção, o Estado também é uma ficção. E aí, não poderia haver responsabilidade criminal. Então, isso não justifica. Essa é a grande crítica. E aí nós temos, então, uma segunda teoria. Uma segunda teoria criada por um indivíduo chamado Otto Gierke. Otto Gierke. O que ele criou? Qual é a teoria dele? É a chamada teoria da realidade. Alguns, em algumas provas, também podem chegar como teoria orgânica. E essa, amigos, diz o quê? Que a pessoa jurídica tem sim uma vontade própria, que é sim sujeito de deveres e obrigações e direitos também. Logo, poderia ela sim responder criminalmente. A responsabilidade jurídica da pessoa, a responsabilidade penal da pessoa jurídica pode sim ocorrer. Essa é a teoria da realidade, trazendo o quê? Dizendo que a pessoa jurídica realmente existe, embora seja uma criação jurídica, uma ficção, é uma ficção num contexto jurisdicional. E aí, pessoal, nesse sentido, é perfeitamente possível que a pessoa jurídica seja responsabilizada criminalmente, certo? Porém, a gente precisa agora se situar. Qual dessas duas teorias é adotada no Brasil? A teoria da ficção jurídica ou a teoria orgânica da realidade? A resposta é a segunda, amigos. Nós temos como teoria adotada a teoria da realidade, a teoria orgânica. É assim que entende o Supremo Tribunal Federal e é assim que entende também o Superior Tribunal de Justiça. Hoje a nossa jurisprudência ela é pacífica no sentido de entender que é sim possível a pessoa jurídica figurar como sujeito ativo de uma infração penal. De qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira. É preciso, pessoal, em primeiro lugar, que essa possibilidade advenha da onde? Da Constituição Federal. Começa por aí. A Constituição Federal precisa autorizar essa responsabilidade penal. Isso acontece? Isso acontece. Se a gente pegar, meus amigos, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, olhem bem, artigo 225, parágrafo 3º, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar lá, amigos, um dispositivo falando sobre a responsabilidade da pessoa jurídica nos crimes ambientais. Vejam vocês. Está lá. Só a previsão constitucional basta? Não. Porque essa norma é de eficácia contida, é de eficácia vinculada. É preciso que venha uma lei ordinária regulando essa responsabilidade. E nos crimes ambientais isso existe? Com certeza. Está lá, amigos, no artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, no artigo 3º da Lei 9605 de 98. Lá a gente tem expressamente a possibilidade, certo? A possibilidade do quê? Da responsabilidade penal da pessoa jurídica em relação aos crimes ambientais. Está lá. Então, qual é o primeiro requisito? Ter previsão constitucional. Qual é o segundo requisito? Uma lei ordinária venha complementar. Uma lei ordinária venha esclarecer, traçar as regras, ser dirigente. Certo? Nos crimes financeiros e economia popular, também existe a previsão de uma responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas as leis ordinárias
só trazem a responsabilidade penal da pessoa física. Então hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, só é possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica